Olá, pessoal. Uma boa tarde, ou um bom dia, uma boa noite, a depender do horário que vocês devem estar assistindo esse vídeo. Mas estamos aqui novamente para mais uma correção do PET, dessa vez o PET 7, e hoje será um combo, né? A semana 1 e a semana 2, né? E essa correção ela foi preparada pelos alunos do PIBID, a Júlia, o Saulo, eu que vos falo, o Marco Aurélio e a Natália. Então, o tema da semana 1 é especiação. A primeira pergunta, explique o que é fluxo gênico. Bem, a fluxo gênico a gente pode pegar um pouco de umas outras definições, como, por exemplo, fluxo sanguíneo. É um fluxo normal, só que relacionado aos genes, né? Ou seja, ela é definido como a troca de alelos, perdão, é definido como a troca de alelos entre os indivíduos, isto é, a transferência de alelos de uma população para outra. Vamos pensar, eu tenho duas populações distintas de alguma espécie, vamos supor, de coelho. E por algum acaso, elas acabam se encontrando e se acasalando, então vai ocorrer, né, essa troca, né, de alelos, esse fluxo gênico, tá bom? A segunda questão. Quando dois grupos se formam a partir de uma população original, que foram separados devido a uma barreira geográfica, então podemos dizer que ocorreu uma especiação? Não. O processo de especiação é um pouco mais complexo, que é uma outra questão. Isolamento reprodutivo? Também não. Isolamento geográfico? Exatamente, né? Porque a gente tem uma barreira geográfica, né? E barreira reprodutiva também é uma outra questão. Opa, perdão. A questão 3. De acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, né, por meio de um processo conhecido como especiação. Sobre este processo, analise... Oh, gente, agora que eu vi que a minha câmera está desligada, perdão. Sobre esse processo, analise os seguintes eventos. Então, o primeiro evento é o acúmulo de diferenças genéticas entre as populações. O segundo evento, o estabelecimento de um isolamento reprodutivo. E o terceiro evento, o surgimento de barreiras geográficas. Aí vem a pergunta, qual é a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação? Bem, no processo de especiação, a primeira coisa que tem que acontecer, né, o primeiro evento, é o surgimento de uma barreira geográfica, certo? Que vai impedir que aquelas duas populações tenham contato, vai impedir o fluxo gênico, num primeiro momento, né? Aí, com o passar do tempo, sobre assim, as alterações ambientais, vai ocorrer um acúmulo de diferenças genéticas entre as populações, mas nesse momento, essas espécies ainda pode ocorrer fluxo gênico. Até que chega um ponto, depois de várias gerações, né, essas diferenças genéticas elas vão ser tão grandes que se essas duas populações elas se encontrarem novamente, elas não vão conseguirem se reproduzirem, sabe? Elas não vão conseguir gerar um descendente fértil. Aí vai ocorrer o estabelecimento de um isolamento reprodutivo, certo? Então, a sequência correta é o evento 3, né, uma barreira geográfica, seguido do evento 1, o acúmulo de diferenças genéticas entre populações, e o evento 2, né, o estabelecimento de isolamento reprodutivo. Questão 4. Por que o processo de seleção natural é importante para a especiação? O processo de seleção natural é importante para a especiação porque ele possibilita aos indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem com as condições impostas pelo ambiente, e assim ocorre a manutenção e a perpetuação da espécie formada. Questão 5. Escolha uma espécie de animal diferente daquela já apresentada no desenho dessa semana
e faça um desenho mostrando como ocorre o processo de especiação para o animal que você escolheu. Bom, nessa imagem a gente tem uma espécie ancestral que dá origem a duas novas espécies, e essas duas novas espécies elas são separadas, né, elas são isoladas geograficamente, e com o passar do tempo elas vão sofrer ações de fatores evolutivos, que são a recombinação gênica e as mutações. E conforme elas vão sofrendo essa ação desses fatores evolutivos, elas vão se diferenciando cada vez mais do ancestral. Como a gente pode ver na imagem, que é as duas últimas borboletinhas, elas são totalmente diferentes do ancestral, da espécie ancestral, né? Que é o que indica que ocorre uma especiação, que é uma formação de novas espécies. Agora é a semana 2, que fala mais sobre a filogenia e a cladogênese. Questão 1. Explique com suas palavras o que são árvores filogenéticas e o motivo da sua importância para a ciência. As árvores filogenéticas, também chamadas de cladogramas, são diagramas ou representações gráficas que indicam as relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. As árvores filogenéticas são importantes para a ciência, para que pesquisadores possam identificar e saber como uma espécie ou outros grupos evoluíram com o passar do tempo, apontando características adquiridas ou perdidas conforme sua evolução. Importante também no estudo de espécies extintas. A questão 2, ela fala o seguinte, em que estudos se baseia a filogenia? Bom, ela se baseia em basicamente estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. A questão 3 é uma questão adaptada da FATEC 2014 e diz o seguinte: no cladograma abaixo estão representadas as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Observando-os, é correto afirmar: letra A, os largatos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas? É falso. Por quê? Os largatos, eles são mais aparentados aos crocodilos do que com as tartarugas. Letra B. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Também é falsa. As tartarugas têm um ancestral em comum com as aves mais recentes que com os mamíferos. Agora, a letra C diz o seguinte: os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Também é falsa, porque os dois grupos possuem sim um ancestral em comum, porém não é exclusivo deles. E a letra D diz o seguinte: as aves são um grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. E a gente pode ver que ela é verdadeira. Os dois grupos partem de um mesmo nó, como mostra na figura, indicando assim um grande parentesco evolutivo. A questão 4 também é sobre um cladograma e fala o seguinte: observa a figura abaixo e responda o que se pede. A letra A: qual das espécies ou grupo mostrado tem características mais próximas ao artrópode? Se a gente analisar o cladograma, a gente pode ver que são as minhocas. Letra B: qual das espécies ou linhagens representados no desenho separou-se primeiro dos demais? Se a gente for lá na ponta do cladograma, lá no começo do nó, a gente pode ver que são as esponjas que se separam primeiro dos demais. E a letra C, ela fala o seguinte: cite a espécie que apresenta um grau de parentesco mais próximo à cobra. Se a gente analisar lá no final dessa linha, a gente vê que tem um nó, e nesse nó tem as estrelas do mar e em seguida a cobra. Logo, as estrelas do mar apresentam um grau de parentesco mais próximos às cobras. Bom, gente, foi isso a correção, nossa penúltima correção do ano. Eu queria agradecer aos alunos que puderam estar aqui presente com a gente. E quem não
E quem não pôde comparecer depois vê esse vídeo e se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente que a gente responde. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e como o Saulo disse, qualquer dúvida, estamos à disposição. Abraço e até a próxima.